Galera, bom dia, Deus abençoe todos, bom dia Búzios, bom dia Peniel. Eu quero deixar aqui uma parábola, que eu vim estudando sobre parábolas nesta manhã, e eu quero deixar uma parábola aqui do filho pródigo, a qual eu venho estudando um pouquinho, mas primeiro eu queria esclarecer para todo mundo o que é uma parábola no meu entendimento. Tá? Uma parábola é uma história representativa, uma história ilustrativa. Aquelas pessoas que perguntavam, teriam uma resposta difícil de ser respondida, Jesus ele respondia através de parábola. Jesus, mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Essa parábola do filho pródigo, ela me chama bastante atenção. Eu quero compartilhar com vocês através do meu entendimento nessa manhã. No começo dessa parábola, ele começa falando de um pai, um pai que parecia ser multimilionário, parecia não, ele era milionário, tá? E ele tinha 2 filhos, e o filho mais novo, o filho mais jovem, ele fala: pai, me dá tudo que tenho por direito, toda a minha herança, que eu quero sair, eu quero fazer algo diferente. Mas o que me chama muita atenção é uma palavra que está em Provérbios, escrita pelo rei Salomão, um homem mais sábio de toda a história, e mais rico também. Ele diz aqui em Provérbios 20, capítulo 20, versículo 21, diz bem assim: a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Ou seja, ele está falando que uma posse adiantada, uma herança adiantada, ela traz a maldição. Isso é bíblico, isso está escrito há muitos anos. E Jesus, quando ele está falando a respeito dessa parábola, ele está adiantando para a gente que tudo que vem adiantado, tudo que vem antes do que tem que acontecer, que isso acontece muito nas nossas vidas, às vezes a gente quer alguma coisa que acontece antes do previsto, antes de ter que acontecer, às vezes ela traz maldição, às vezes não, está escrito na Bíblia, então sempre vai trazer maldição. Então a gente entende que a herança ela é boa, claro que ela é boa, a gente trabalha tanto, a gente vê nossos pais trabalhando tanto, a gente quer herança, para quem tem um pai que tem uma boa herança também, a gente prefere que ganhe essa herança, mas fazendo você entender que se você quiser adiantar essa herança, ela pode trazer maldição para a sua vida. Então nessa parábola, a gente vê que ele pega tudo que ele tinha ali, que o pai dele dá para ele, como herança adiantada, e ele sai para uma terra distante. E aqui na palavra a gente vai vendo que ele começa a gastar com jogos, mulheres, prostituição. Ali ele começa a fazer muitas coisas com esse dinheiro, com essa herança. Aí se você me perguntar se eu já quebrei, se eu já perdi alguma coisa de valor, eu digo que sim, mas de alguma forma eu tentei me levantar com aquilo que foi perdido, E na Bíblia vai dizer, nessa parábola, que certa feita ele vai quebrar, ele vai falir, E se tem uma coisa que a gente não consegue prever é o futuro, somente Deus consegue ver o nosso futuro, E ali no futuro bem próximo haveria uma grande fome na terra, e ele quebrou justamente naquela época ali, a qual ele teve que, eu imagino assim, essa quebra numa situação a qual ele perdeu tudo e queria conseguir de repente um emprego, alguma coisa, mas como se fosse numa pandemia de 2020, e ele não conseguia arrumar nada. E com tudo isso eu vejo que ele tentou de alguma forma arrumar alguma coisa onde ele não tinha como ter recursos de outras formas, e ele vai começar a desejar comida de porcos, Ele começa a trabalhar num campo, ele para e pensa: caramba, eu tô aqui desejando comida de porcos, mas na casa de meu pai tem uns empregados lá, que estão comendo pão todo dia, estão comendo melhor que eu, Aí a Bíblia vai dizer que ele caindo em si, no capítulo 18, ele caindo em si, ou seja, a ficha caiu, ele falou assim: vou me levantar, vou me arrumar, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra Deus e pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como os seus empregados. Ou seja, eu errei, o meu erro foi tão grande, eu fiz uma droga tão grande e nem precisa me tratar como tal. E levantou-se e foi. No versículo seguinte. Tá ao vivo aqui, mano. Tá ao vivo, poxa. Dá um oi aqui pra galera. Então isso no pensamento dele, ele falou: pai, pequei contra ti,
Isso aqui ele está pensando o que ele vai falar com o pai dele. Pai, pequei contra ti, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, já não sou nem mais digno de ser chamado seu filho. Ou seja, ele caindo em si, ele pensando, falando assim, ó, eu já fiz uma droga tão grande, eu errei, meu erro foi tão feio, tão grande, que eu não sou digno de ser chamado seu filho. Então me trata como um de seus servos, né, para que eu possa pelo menos trabalhar aqui e comer. Chegando lá, o pai abraçou ele e falou: que isso, meu filho? Você é meu filho, mas já pediu para pegar um anel de ouro para colocar no seu dedo, né? Vestes, uma sandália, né? Pediu para matar, que um daqueles servos matasse um bezerro mais gordinho, né? Para fazer um grande banquete. Moral da história: o que eu entendo nisso é que não tem um pedido de oração, de socorro para Deus, né? Não tem um pedido que descesse anjo. Você não vê anjo nessa passagem descendo para ajudar, para tirar ele daquilo lá, né? Eu vejo que ele criou o problema, né? E ele resolveu o problema que ele criou. Isso me chama atenção porque se foi um diagnóstico que chegou na nossa vida, né? Chega um diagnóstico a qual não foi por causa de uma má alimentação que você teve, né? Não foi porque você comeu alguma coisa e ficou mal por aquilo, e o diagnóstico chegou, né? Sem você saber o que é, de repente coisa do destino, aí é com Deus, né? Os problemas, as causas impossíveis, Ele resolve. Quando a gente cria os nossos próprios problemas, né? Quem tem que resolver isso somos nós. Tendo que, se ela cair em si, reconhecer, pedir perdão a Deus, né? Porque muitas das vezes Deus ele livra, né? Ele salva muitas pessoas. A gente entende que quando a gente cria os nossos próprios problemas, a gente tem que cair em si, né? E preferir pedir o perdão, preferir cair em si, né? Do que morrer muitas das vezes. Então é isso. Eu marquei aqui 3 passos muito importantes nessa história, nessa parábola do filho pródigo, né? E o primeiro passo, né, que eu entendi, eu até anotei aqui, é que ele caiu em si, ele reconheceu. Esse foi o primeiro passo, né? Ele parou e falou: rapaz, eu tô aqui porque eu errei, eu fiz isso aqui, eu tô onde eu tô porque eu decidi, eu fiz, eu quis adiantar, né, o que não era para ser adiantado. Então o primeiro passo foi que ele caiu em si. O segundo passo, né, foi que ele planejou. Ele falou: poxa, se eu voltar lá para casa do meu pai, porque eu tô aqui querendo comer essa comida de porco, mas tem, né, aqueles empregados que estão lá, estão comendo melhor do que eu, estão vivendo melhor do que eu. Se eu voltar, ele começou a planejar, né? Poxa, se eu voltar para lá e conversar com meu pai, de repente ele deixa eu trabalhar lá, né, para viver pelo menos como um servo dele e comer melhor do que onde eu tô. E aí o terceiro passo, né, onde eu vejo que é lindo demais também, é que ele levantou-se e foi-se, entendeu? Então ele teve atitude, né? Ele pensou, primeiro ele cai em si, né? Segundo ele planeja, e terceiro, né, ele levanta e vai, ele faz, ele tem atitude. Então é tudo isso, pessoal, que eu quero passar aqui para vocês nessa manhã, né? Que Deus possa estar te abençoando cada vez mais e que essa palavra possa ter efeito, né, no seu coração, na sua mente, e que a gente possa estar fortificado diante da palavra de Deus nessa manhã, no nosso dia a dia, essa semana e até a volta do Pai. Que Deus te abençoe. Tamo junto.